vantagens, prioridades, eles não estão nem aí se tem brasileirinho comendo merda, se tem. Não estão nem aí. Eles querem poder e tudo que o poder trouxer de benesses e tudo bem. E eu tinha, juro por Deus, eu tinha uma fantasia com relação a eles. Hoje eu não tenho mais, só tu olhar o que eles fazem aí, né? Não tem, é fantasia pura da pessoa. Lamentável, né? O Luiz Deporte volta aqui, vamos ouvi-lo. Bia, aquele pessoal daquela época, eles eram mais disfarçados, ou como diz a gurizada, disfarçada, porque os Estados Unidos estavam comandando aqui. Aqui, se engrossasse o caldo em 60, a frota americana, não me lembro se era a quinta, sétima, Quarto. estava em todo o Atlântico no Brasil para avançar. Se houvesse a ideia de Getúlio, eu estou fazendo uma confusão na da velhice. Se tivesse implantado a ideia do Brizola, o Goulart tivesse aceito, os americanos vinham tomar conta, né, na arma. Então não foi preciso, mas eles disfarçavam. Tu te lembra de Dan Mitrione? Era um agente assim especializado em tortura. Ele veio para o Brasil. Então eles também aceitaram as lições americanas. Ele veio ensinar tortura. Tu olhava a cara daquele gordinho de óculos, parecia um, um comerciante americano que veio vender flores no Brasil. Aí ele passou pela América Latina tudo ensinando a torturar sem deixar marcas, por exemplo, e outras torturas escabrosas. Foi know-how americano, veio esse tal de Damitrione. Depois ele foi morto aqui na América Latina para alguns mais corajosos aí da Bolívia, o revolucionário, que aí pegaram ele numa esquina e fizeram ele tomar água no Pacífico, não foi nem no Atlântico. Um abraço. Mas é que naquela época a gente, eu pelo menos tenho essa visão, né, uma observação minha. Naquela época existia o mundo estava dividido entre norte e sul. Era Guerra Fria. Então ali era se entregar para um lado ou para o outro, segundo constava na fantasia mundial, né? E a tendência brasileira sempre foi ser subalterna aos Estados Unidos, ou o Ocidente, né? Então, assim, todas as barbaridades, porque depois, quando terminou, que houve abertura e tal, se no Brasil tivesse sido feito o que foi feito nos países como Chile, Argentina e Uruguai, nós talvez hoje estivéssemos vivendo numa outra situação. Só que não, né? Então não adianta agora a gente se lamentar em cima do que está ocorrendo. Do lado de cá, a gente não consegue se entender, tem lideranças falando mal dos partidos, é uma loucura. A gente realmente, nesse momento, tem que cuidar da sua rigidez mental. Nós vamos ter que nos capacitar para passar por isso sem nenhum compromisso mais escabroso, entende? Porque a lucidez agora ela é tipo assim quase além da conta assim, né? É um patrimônio manter a lucidez, porque nós não somos políticos tradicionais, nós não participamos de movimentos políticos tradicionais, nem de nenhuma natureza. Nós somos cidadãos que assumimos uma postura diante da vida, e aqueles partidos, aquelas pessoas que se identificam mais com as nossas tendências, com as nossas vontades e com a nossa emoção, nosso coração, a gente vota neles. Eu tenho certeza, quanto a isso eu não tenho dúvida. Todos nós votamos hoje com a esquerda, porque a esquerda é aquela que, como disse o Guedes, quer dizer, no tempo do Lula, a empregada doméstica tinha condições de viajar de avião, ir para a Disneylândia, e isso era, na cabeça deles, é um privilégio, um absurdo.
Então a gente vota na esquerda, não é porque é a favor do Marx ou porque é a favor do comunismo, porque nós queremos a distribuição de riqueza e que as pessoas tenham um mínimo de dignidade. Quem nos oferece isso são os partidos de esquerda. Nenhum de nós aqui, salvo alguns, tem uma posição assim radical de comunista, socialista do tempo do... Não, nós somos simplesmente, nós queremos justiça social, distribuição de renda, dignidade do trabalho, mas acima de tudo, distribuição de renda. E daí tu vê que o lado deles é justamente esse lado que simplesmente trata dessa questão como se fosse uma espécie de desonra. Quer dizer, é bom que o dólar esteja alto, porque daí os pobres vão se ferrar, né? E nós vamos continuar aqui na nossa vidinha de nababo e quanto mais a gente explorá-los, melhor. É disso que a gente fala. Então, quando a gente vê aquelas instituições que deveriam, no papel, elas existem para proteger o país, proteger o povo, proteger o patrimônio nacional, não tem como a gente não fazer pelo menos um desabafo, como a gente está fazendo agora, de se sentir traída, com cara de idiota, se sentir muito traída, porque realmente nem o judiciário, nem o legislativo, nem o executivo, nem as instituições, elas estão dispostas a fazer isso que a gente está falando. Quer dizer, não vê nenhum brasileirinho passando fome, fazer com que as pessoas comam pelo menos 3 vezes por dia, que tenham acesso a uma moradia, que tenham acesso à educação. Cara, é só disso que a gente está falando. Que foi o que o Lula batalhou e por causa disso ontem ele foi visto pelo Papa. Mas já tem gente, porque o Papa, porque o Bertoglio, ele cometeu um crime. Mas que crime? Se nós estamos falando só de criança que não tenha fome, de idosos que não vegetem, de pessoas... Nós só estamos falando de dignidade humana mínima. Mas para proteger aqueles, como ontem eu estava comentando aqui com os amigos, o cara ali, o dono da Amazon, eu acho que eu vou até procurar aqui só para reforçar, o dono da Amazon, ele comprou uma mansão de 717 milhões, quase R$1 bilhão. Eu sou contra que ele compre essa mansão? Não! Ele vai morrer de velho e não vai conseguir conhecer toda a mansão. Mesmo que ele decidisse, até morrer, eu vou dormir todos os dias numa das peças da casa, ele ia morrer sem conhecer a casa inteira, o filho da puta. Mas ele tem o direito de ter, se ele tem esse dinheiro. Mas por que não pode, então, capacitar que todo mundo tenha uma casinha, que todo mundo tenha 3 alimentações por dia, que as pessoas tenham... É disso que a gente está falando. Então a gente se posiciona. Então hoje nós somos votantes da esquerda, nós somos comunistas. Tudo bem, então eu sou comunista, sou eleitora da esquerda, sou socialista, porque se defender que os seres humanos tenham dignidade, que não precisem rastejar para comer restos largados por poucas pessoas que dominam o mundo, se isso é ser de esquerda, se isso é ser comunista, ok, então, presente. Aqui, ó, o Jeff Bezos, bateu o recorde. Uma mansão com 13.600 metros quadrados. Eu sou contra? Não, eu repito para vocês, eu não sou contra. Pelo contrário, que bom que todo mundo pudesse ter uma bela de uma casa, com muitos quartos, com ar-condicionado, vista para o Guaíba, vista para a Baía de Todos os Santos. Que bom que todo mundo pudesse.
Todo mundo. Agora, se tu acha que tu tem que explorar uma pessoa para fazer com que explorar 1 milhão de pessoas para fazer 1 milhão não, 1 bilhão para fazer com que o Bezos possa ter essa quadra, ter essa mansão, daí eu acho que é um absurdo. Mas não é por isso que eu vou desejar a morte dele ou que a mansão pegue fogo, vou desejar o mal para ele. Agora mesmo o filho do Bolsonaro vai começar a aparecer aí as notícias, né? Os gastos só com seguranças que estão indo junto com esse povo para viagem de férias. O caso do Eduardo Bolsonaro vai de viagem de férias com a esposa, o casamento dele, só os gastos com a segurança desse pessoal daria para deixar umas 40 famílias sem passar fome pelos próximos 40 anos. Isso é um absurdo. Por isso que nós podemos sim fazer enquanto for possível, permitido, e enquanto nós estivermos passando por essa experiência aqui no planetinha Terra, a gente tem mais a que dizer, e relatar, e falar, e desabafar, e conversar sobre isso, porque o nosso objetivo é evolução espiritual, evolução social, evolução emocional, e não simplesmente aceitar, não. Tem gente que tem dinheiro e o outro tem direito e o outro não tem porque é vagabundo, por isso, por aquilo. Tu pega duas crianças, uma filha de rico, classe média, alta, que tem possibilidade de ter professor disso, professor daquilo, cursinho disso, cursinho daquilo, e tu pega uma outra criança que mora na vila, que mal conseguiu aprender a ler e escrever e fazer umas continhas de chegar, e tu vai colocar os dois lá na porta da empresa, quando eles fizerem 17, 18 anos, para conseguir um emprego. Qual dos dois é que vai ter mais chance de conseguir um emprego? Não precisa ser gênio e nem ter 2 neurônios para saber que vai ser aquele que foi melhor preparado. E as pessoas acham que daí a pessoa não consegue porque ela é vagabunda, porque ela é preguiçosa, porque ela não é determinada, ela não tem motivação. Claro que não. E é sobre isso que a gente fala. Só que daí vem aquela história. Então tu é de direita, tu é de esquerda. Sim, eu sou. Se assim que é, eu sou. Que o correto seria todo mundo, na nossa cabeça pelo menos, eu tenho certeza que eu não estou sozinha, o correto seria todo mundo querer que todo mundo estivesse bem. Ah, mas eu tenho aqui, eu posso ir para a Europa 3 vezes, que bom, mas eu quero que a outra vizinha possa ir uma vez só, ou ir a cada 2 anos. Eu posso morar numa mansão, mas eu quero que a outra more numa casinha decente, que tenha os mínimos. É disso que a gente está falando. É só disso. Então, quando tu vê as pessoas. Eu fico pasma. Eu hoje sou uma pessoa já sou bem mais fechada, porque eu não consigo conviver com uma pessoa, não consigo mesmo. Uma pessoa que defende esse sistema. Que acha que aquele camarada